meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar cálculo estequiométrico com reagente em excesso e depois com impureza nos reagentes, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelo cálculo estequiométrico com reagente em excesso. Gabiru, quando que eu sei que vai ser reagente em excesso, quando não vai? Como que eu me viro, né? Essa é a pergunta que todos os estudantes fazem para mim durante as aulas. O segredo está aqui, ó. Toda vez que um exercício te der quantidades de 2 ou mais reagentes, você tem que olhar e falar assim: opa, será que eu tenho algum desses reagentes em excesso? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer a você. Para isso, você vai ter que fazer alguns testes, tá? Aquele reagente que está fora da proporção estequiométrica, ele vai estar como? Ele vai estar em excesso. Aquele que está fora das proporções, ele está a mais, e se ele está a mais, sobra parte dele. Parte sobra, parte é usada. Qual que é a parte usada? A parte que está de acordo com a estequiometria. Então o que a gente tem que entender é que a parte em excesso não reage, beleza? Para entender melhor, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Olha só. Calcule a massa de água obtida a partir de 8 mols de H2 e 3 mols de O2, segundo a reação abaixo. Beleza, ele te dá a reação, você já olha a reação, você vê que ela está balanceada, né? 4 hidrogênios de um lado, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 aqui, então 4 hidrogênios do outro. 2 oxigênios aqui, com 2 oxigênios, beleza. Ele te dá a massa molar da água. Ele quer a massa de água obtida a partir desses reagentes. Você fala, bom, ele me deu a quantidade de H2 e a quantidade de O2. Será que algum deles encontra-se em excesso ou não? Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Testes. Então, para eu descobrir se o H2 ou o O2 está em excesso, eu vou fazer testes. Vamos aos testes. Vamos fazer alguns testes. Primeira coisa, eu sei que a reação tem a seguinte proporção: 2 mols de H2 precisa de 1 de O2, que assim serão formados 2 de água. Beleza. Para testar, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os reagentes na seguinte proporção: 2 de H2 para 1 de O2. Por que nessa proporção? Por proporção definida pela estequiometria, tudo bem? Bom, agora vamos fazer o primeiro teste. Olha só, para que eu use 8 mols de H2, eu preciso de quantos mols de O2? Essa é a pergunta. Fazendo uma regrinha de 3, eu vejo que eu preciso de 4 mols de O2. Só que olha só, para consumir totalmente 8 mols de H2, eu preciso de 4 mols de O2. Mas eu não tenho 4 mols de O2. Eu tenho quantos mols de O2? Eu tenho 3 mols. Então eu não consigo consumir totalmente esses 8 mols de H2. Qual é a primeira conclusão que eu tiro com esse teste? Eu não vou conseguir consumir tudo de H2? Não. Então H2 está em excesso. Aí eu continuo o teste. Olha só, eu sei que para cada 2 mols de H2 eu tenho 1 de O2. Para que eu consuma 3 mols de O2, eu ia precisar de quanto de H2? Vamos fazer continha? Nós iremos precisar de 6 mols de H2. 6 mols de H2, Gabi? Se eu tiver 6 mols de H2, eu consumo totalmente os 3 mols de O2? Consome. Opa, eu tenho 6 mols de H2. Aí sentado fala, não tem não. Lógico que eu tenho. Ó. Se eu tenho 8, eu tenho 6. Porque ó, se eu tenho 8 mols e eu preciso de 6, você fala, opa, eu uso 6 mols de H2 e ainda me sobram. Fez sentido para vocês? Então é o seguinte, meus amores, para usar 3 mols de O2 eu preciso de 6 de H2. E eu tenho 8. Então, desses 8, eu uso 6 e ainda me restarão 2 mols de H2. Isso é mais uma prova que o H2 está em excesso. Olha só as conclusões. Para que eu consuma 8 mols de H2, eu preciso de 4 de O2. Mas eu não tenho. O texto deu 3 só. Então eu sei que o H2 está em excesso. Eu não vou consumir todo o H2. Não vou. Eu vou consumir parte desses 8 mols. Parte desses 8 mols. Nós já fizemos as contas. 6 mols, né? Qual é a outra conclusão que a gente tem? Para que eu consuma 3 mols de O2, eu preciso de 6 mols de H2. Então eu consigo, porque eu tenho 8. Então olha só, se eu tenho 8, mas eu só uso 6, 2 mols restarão, ou seja, excesso. Assim, eu concluo que o O2 é o limitante.
A parte mais importante da aula é encontrar o reagente limitante. Porque em cima do reagente limitante, eu faço todas as contas que eu preciso. Então agora, para resolver o exercício, eu vou usar o limitante. Sempre, sempre. Então, olha só, se eu volto para o exercício fala, ó, calcule a massa de água obtida. Você nem usa mais o H2, você fala assim, ó, calcule a massa de água obtida a partir de 3 mols de O2. Então eu vou fazer todas as continhas usando os 3 mols de O2. Então olha só, eu sei que a proporção é 2 mols de H2 para 1 mol de O2, formando 2 mols de água, certo? Ou seja, para cada 1 mol de O2, eu tenho 2 mols de água. Se eu consigo usar totalmente os 3 mols de O2, estou fazendo as contas com o O2 porque ele é o reagente o quê? Limitante. Quanto de água eu consigo produzir? 6 mols de água, que foi a pergunta do texto. Qual a massa de água obtida? Bom, 1 mol de água, 18 gramas, correto? 6 mols de água serão quantos gramas? 108 gramas. Tá vendo? Eu achei a massa de água que o texto pedia, fazendo as contas usando quem? O reagente limitante. Então o segredo é buscar o reagente limitante e a partir dele a gente consegue fazer as contas necessárias. Beleza? Exemplo 2. Vamos lá. Calcule a massa de amônia obtida a partir de 12 gramas de H2 e 14 gramas de N2, segundo a reação abaixo. Ele me dá a reação aqui, eu já olho para ela, vejo que ela está balanceada, né? Que a cada 3 mols de H2 eu preciso de 1 mol de N2, formando 2 de amônia. E ele me dá as massas molares, que o hidrogênio, né, vale 2 gramas por mol, o nitrogênio 28 gramas por mol e a amônia 17 gramas por mol. Bom, eu vejo que eu tenho quantidade de 2 reagentes. Me deu quantidade de 2 reagentes? Deu. Então eu vou ter que verificar se existe excesso de algum deles. Para isso eu faço alguns testes. Então vamos lá. Primeiro teste, né? Eu vejo que eu tenho as quantidades de 2 reagentes, como eu já disse. Eu tenho a proporção estequiométrica da reação. Eu sei que para cada 3 mols de H2, eu preciso de 1 mol de N2, certo? Isso em massa é quanto? 1 mol de H2, 2 gramas. 3 mols, 3 vezes 2. 1 mol de N2, 28 gramas. Então aqui, 1 vezes 28. Bom, vamos fazer testes. Para que eu use 12 gramas de H2, eu preciso de quanto de N2? 56. Eu olho para cá e vejo que para consumir 12 gramas de H2 eu preciso de 56. Só que eu tenho só 14 gramas de N2. E eu preciso de quanto? 56. Então eu vejo que eu não vou conseguir consumir todos os 12 gramas de H2. Eu vejo que o H2 já está em excesso. Bom, mas mesmo assim eu continuo os testes. Vamos lá devagar. Ó. Segundo teste. Eu vejo que eu tenho 12 de H2 e 14 de N2. Já sei que eu não consigo consumir totalmente esses 12 gramas. Mas assim mesmo eu faço o segundo teste. 3 mols de H2 precisa de 1 de N2. Ou seja, né, 6 gramas de H2 precisa de 28 gramas de N2. Para que eu consuma totalmente 14 gramas de N2, eu preciso de quantos gramas de H2? 3. E eu tenho 3? Tenho. Porque o texto me deu 12 gramas de H2. E eu só preciso de 3. Então eu vejo que o H2, sim, realmente ele está em excesso. Porque ao consumir totalmente o N2, eu consumo só parte do H2 e ainda me sobram aí 9 gramas, né? Se tem 12, usa 3, sobram aí 9 gramas, né? Então eu tiro algumas conclusões. Qual é a primeira, né? Que para consumir 12 de H2 eu precisaria de 56 de N2, porém só tenho 14. Então sobra H2. Então H2 está em excesso. Beleza. Qual a segunda conclusão que eu tiro, né? Que para consumir 14 de N2, eu preciso de 3 de H2. Como eu tenho 12 de H2, eu consigo consumir totalmente os 14 gramas de N2. Então o N2 é o meu reagente limitante, é ele que define todas as proporções. Agora é ele que vai falar para mim, ó, você vai fabricar tanto de amônia, tudo bem? Então agora eu volto para o exercício. O exercício me fala, né? Ó, calcule a massa da amônia. Eu vou usar quem para calcular a massa da amônia? O N2.
porque o N2 é o nosso reagente limitante. Então vamos lá. Eu sei que a proporção estequiométrica é 3 de H2 para 1 de N2 formando 2 de amônia. Eu uso quem para calcular a amônia? O N2, porque ele é o nosso reagente limitante. Então vamos lá. 1 mol de N2 irão formar 2 mols de amônia, certo? 1 mol de N2, 28 gramas. 2 mols de amônia, 2 vezes 17, né? Que lá no comecinho do texto tinha me dado a massa molar da amônia. Se eu uso 14 gramas de N2, quantos gramas de amônia eu consigo? 17 gramas de amônia. Certinho? Você viu que eu descobri a massa da amônia usando quem? O reagente limitante. Beleza? Bom, vamos agora a cálculos estequiométricos com reagentes com impurezas, né? A primeira parte que você tem que entender, né, a parte teórica, é que você considera uma única coisa. A parte impura não participa da reação. Acabou. É isso tudo a teoria. Você está falando sério? Tô. A parte impura é a sujeira. A gente fala que a sujeira é inerte, ela não vai participar da reação, a gente vai descartar ela. Então vamos fazer aqui um exemplozinho. Determine a massa de ferro metálico obtida a partir de 1000 gramas de Fe2O3 com 80% de pureza segundo a reação abaixo. Aqui eu já vejo que a reação está balanceada, né? Ele me dá as massas molares. Tá, o que eu vou fazer? Primeira coisa. Ó, eu tenho 1000 gramas de Fe2O3, não tenho? Tenho, só que 80% é puro. E o resto? O resto é sujeira. Então eu tenho que calcular a primeira parte pura para poder fazer a conta, né? Porque a sujeira, a parte impura, vai ser descartada. Então eu começo aqui assim, ó. Eu lembro que a parte impura vai ser descartada. Então eu começo 1000 gramas, 100%, 80%. Vai me dar quanto? 800 gramas. É essa quantidade que vai participar da reação. É essa quantidade que vai fazer parte das minhas continhas, os 800 gramas. Então, eu sei que essa é a verdadeira quantidade que reage. Então, é com essa quantidade que eu faço as contas. Então, eu volto ao exercício e vejo. Olha, eu quero a massa de ferro, certo? Eu quero a massa de ferro. Tá, só que eu quero a massa de ferro a partir de quanto? De 800 gramas de Fe2O3. Porque eu já calculei que 1000 corresponde a 100%, só que só 80% é puro. Então agora eu vejo que a proporção estequiométrica é, para cada 1 mol de Fe2O3, eu tenho 2 mols de ferro, certo? Bom, 1 mol de Fe2O3, 160 gramas, como foi me dado. 2 mols de ferro, 2 vezes 56, cada mol 56. Se eu tenho 800 gramas de Fe2O3, que é a parte pura, eu vou conseguir quanto de ferro? 560. Certinho? Então eu vejo que quando envolve reagentes com impurezas, qual é o segredo? Buscar a parte pura. Beleza, gente? Obrigado, beijão e bons estudos. Tchau, tchau.